Olá, olha, hoje a gente vai mergulhar numa negociação que tinha absolutamente tudo para dar errado. Uma daquelas conversas, sabe, de altíssima tensão. Que poderiam fraturar um povo inteiro. Exatamente. E no pior momento possível. Essa história aconteceu há milênios e está registrada lá no livro de Números, capítulo 32. Para entender o que aconteceu, a gente está usando trechos de duas traduções da Bíblia, a Holman e a Nova Almeida atualizada. E o cenário é o seguinte: Israel passou 40 anos no deserto. Agora eles estão, tipo, na fronteira da Terra Prometida. A moral deveria estar lá em cima, né? Deveria. Mas é bem aí que duas tribos, a de Ruben e a de Gade, chegam para Moisés com um pedido. Um pedido bem estranho. E a nossa missão aqui é justamente essa: entender por que esse pedido quase virou uma rebelião e, mais importante, como é que eles resolveram isso de uma forma genial. Tudo começa com uma coisa super prática, quase uma questão de agronegócio, por assim dizer. Totalmente. As tribos de Ruben e Gade eram, na essência, os barões do gado de Israel. Elas tinham uma quantidade absurda de rebanhos. E aí, claro, eles olham para as terras a leste do Rio Jordão, as terras de Jazer e Gileade, e vem um paraíso. Pasto verde, abundante, era o lugar perfeito para os negócios deles. E o contexto geográfico aqui é tudo, né? A Transjordânia, essa região, era famosa por ser muito, muito fértil. Um contraste total com o deserto que eles tinham acabado de atravessar. Exato. Do ponto de vista puramente econômico, a lógica deles é impecável. Eles acharam o lugar ideal para o principal ativo que eles tinham. Então, em vez de armar um plano secreto, eles vão direto na liderança. Falam com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com os chefes. A abordagem parece bem transparente. Sim, parece. E o pedido é direto, sem rodeios. Eles falam algo como: olha, se vocês estão vendo a gente com bons olhos, deem esta terra para nós. E a parte crucial: não nos façam atravessar o Jordão. Basicamente achamos nosso lugar, é aqui, a gente fica, vocês podem seguir. Ok, um pedido prático baseado em economia pura. A gente esperaria, sei lá, uma negociação de termos, talvez. Pois é, mas a reação de Moisés passa muito, muito longe disso. É uma explosão. Para ele, aquilo não é um pedido de negócios. Ele enxerga uma traição. E ele não guarda para si, né? De jeito nenhum. Ele se vira para os líderes das tribos e acusa eles ali na frente de todo mundo. Quer dizer que seus irmãos vão para a guerra e vocês vão ficar aqui, sentadinhos? Nossa. Por que vocês querem desanimar o coração de todo o povo de Israel? A fúria dele é imediata e pública. Eu até entendo a preocupação, mas a acusação é pesadíssima. Ele está chamando os caras de covardes e traidores na frente da nação inteira. Isso não poderia ter colocado tudo a perder? Poderia. E é aí que a coisa fica fascinante. Para entender essa explosão do Moisés, a gente precisa olhar para um trauma organizacional que ele carregava. Ele não está reagindo ao pedido em si, não. Ele está reagindo a um fantasma que o assombra. Aquilo foi um gatilho para o maior desastre da liderança dele. O episódio dos espiões em Cades Barneia 40 anos antes. Ah, claro. A história dos 12 espiões, 10 deles voltam com um relatório super pessimista que gerou pânico e uma rebelião em massa. Isso. E aquela rebelião, que foi causada pelo medo, pela falta de fé, resultou numa punição divina terrível. Aquela geração inteira foi condenada a morrer no deserto. Cades Barneia foi o grande fracasso dele como líder. Foi o projeto que falhou catastroficamente na carreira dele. Então, quando ele ouve duas tribos querendo ficar para trás, o cérebro dele liga o alerta máximo. Ele não ouve "queremos terra boa para o nosso gado". Ele ouve "estamos com medo e vamos abandonar a missão". Exatamente. Ele teme que esse ato provoque a mesma ira divina e condene essa nova geração também. A história se repetindo. Faz muito sentido. É o líder assombrado pelo maior erro do passado. Mas, como você disse, a reação dos líderes de Ruben e Gade é o que salva tudo. Salva tudo. E esse é o ponto crítico. Em vez de escalar o conflito, de responder "como você ousa nos acusar", eles desarmam a fúria de Moisés. Eles fazem isso com uma proposta que era impossível de recusar. Eles entendem a preocupação por trás da raiva e resolvem o problema de forma cirúrgica. Eles viram o jogo completamente. A contraproposta é brilhante. Eles falam: ok,
a gente entende. Então vamos fazer o seguinte: primeiro, vamos construir currais para o nosso gado e cidades seguras para as nossas famílias. A segurança da retaguarda primeiro. Uma preocupação logística super legítima. E tem um detalhe, né? Eles falam em cidades fortificadas. O que isso significava na prática? É um ótimo ponto. Não é para a gente imaginar castelos medievais. Fortificar naquele contexto era um trabalho pesado, construir ou reforçar muros de pedra, erguer torres de vigia, fazer portões sólidos. Então eles estavam se comprometendo com um projeto de infraestrutura gigante antes de mais nada. Exato. E só depois desse projeto enorme vem a parte principal da proposta. Que é onde eles viram o jogo de vez. Eles prometem se armar para a guerra e marchar à frente de todas as outras tribos na conquista de Canaã, e selam com uma promessa incrível. Eles não voltam para casa, para as famílias, até que a última tribo de Israel tenha recebido a sua herança de terra. É genial. Eles pegam a acusação de covardia e a transformam num ato de bravura exemplar. Não só vamos lutar, como vamos ser a linha de frente, os primeiros a entrar em combate e os últimos a voltar. Eles transformam um pedido que parecia egoísta num sacrifício pela nação. E Moisés, que estava pronto para uma briga, é forçado a parar e ouvir. A estratégia funciona. Ele aceita, mas ele não é bobo. Ele transforma a promessa deles num contrato com cláusulas divinas. Sim, ele formaliza tudo. Ele diz, na frente de todo mundo, se vocês cumprirem isso, se lutarem diante do Senhor, então esta terra será de vocês. Ele estabelece a recompensa. Mas aí vem a multa, né? Aí vem a multa. Moisés conclui, mas se vocês não fizerem isso, saibam que pecaram contra o Senhor, e podem ter certeza de que o pecado de vocês os encontrará. Não tem espaço para interpretação errada. É um juramento solene com Deus como testemunha e garantidor do contrato. E aqui a gente vê a maturidade da liderança de Moisés. A primeira reação foi puro trauma. Mas a segunda foi de um estrategista. Ele ouviu, analisou e transformou uma crise de unidade num pacto que, na verdade, fortalecia o exército. E ele fez questão de envolver todo mundo. O sacerdote Eleazar, Josué, para que não houvesse dúvidas. Ele canalizou a energia do conflito para um compromisso coletivo. Brilhante. Com o acordo selado, as tribos de Ruben e Gade botam a mão na massa. As fontes dizem que eles começam a construir e fortificar cidades. Dibon, Arote, Nebo. E tem aquele detalhe curioso, né? Eles mudam o nome de algumas cidades. Isso. É um ato simbólico muito poderoso. Construir ou nomear é tomar posse. É fincar raízes, transformar um território conquistado em um lar. E quando a gente acha que a poeira baixou, a história ganha mais uma camada. Não são só as duas tribos. A meia tribo de Manassés também entra no acordo. E para quem não está familiarizado, por que meia tribo? É que a tribo de Manassés era simplesmente enorme, muito numerosa, tão grande que mais tarde na divisão da terra, ela foi a única que foi dividida. Uma metade, essa que entra na história agora, se estabelece na Transjordânia. E a outra metade fica em Canaã com as outras tribos. Exatamente. Isso mostra o poder e a influência que eles tinham. E eles também partem para a conquista por conta própria, né? Um clã de Manassés, liderado por um tal de Maquir, expulsa os amorreus. Outro líder, Jair, toma umas aldeias e chama de Avote Jair. As aldeias de Jair. Bem humilde. Pois é. E um terceiro, um cara chamado Noba, conquista uma cidade e, sem muita cerimônia, dá a ela o próprio nome. O que só mostra que a vaidade de colocar o próprio nome nas coisas é um esporte bem antigo. Não começou com arranha-céus, não. Com certeza. E com isso, o que era uma solução para duas tribos, vira um fato consolidado maior. Moisés oficializa e concede toda aquela região para essas duas tribos e meia. Ali nascem as tribos da Transjordânia. Se a gente conecta tudo, a gente vê um assentamento israelita gigante sendo estabelecido a leste do Jordão antes mesmo da campanha principal de conquista ter começado. Tudo por causa de uma negociação tensa sobre pasto para gado. Incrível, né? Então, o que a gente tira disso tudo? Uma crise que começa por um motivo super prático,
Vira uma aula sobre comunicação, sobre liderança e sobre como lidar com trauma organizacional. A capacidade de ouvir foi o que salvou a unidade nacional ali, primeiro das tribos e depois de Moisés. A liderança eficaz não foi o grito inicial dele. Foi o silêncio depois do grito, quando ele decidiu escutar. Perfeito. E isso nos dá uma visão fascinante da tensão que todo líder vive. A tensão entre a memória, que serve para proteger de erros passados, e a inovação, que é necessária para avançar. Ele quase deixou a memória paralisá-lo. Quase. Quase rejeitou uma solução criativa porque ela parecia com um fracasso antigo. A virada aconteceu quando ele conseguiu superar esse viés e analisar a proposta pelo que ela era, não pelo que ele temia que ela fosse. Uma lição que vale para qualquer um em posição de liderança hoje em dia, sem dúvida. E isso me leva a uma questão que ficou em aberto desde o começo. Ao aceitar essa solução, eles criaram uma fronteira física e permanente, o Rio Jordão, separando parte do seu próprio povo. Exato. Aquela decisão prática de curto prazo sobre onde o gado ia pastar acabou definindo uma separação geográfica, cultural e, eventualmente, política por séculos. A pergunta que fica para reflexão é: quantas das nossas fronteiras hoje, em empresas, em comunidades ou até em famílias, não começaram com uma decisão igualmente pragmática? Uma solução de curto prazo cujas consequências de longo prazo ninguém parou para calcular.